O silêncio dos séculos havia pesado sobre Israel. 400 anos de silêncio profético, desde Malaquias. O povo gemia sob o jugo romano, mas a promessa do Messias, o descendente de Davi, ardia nos corações fiéis. E foi nesse cenário de espera e anseio que Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu romper o silêncio com uma série de anúncios celestiais que mudariam para sempre o curso da história humana. A história começa não em palácios, mas em um templo. Em Jerusalém, um sacerdote idoso e justo chamado Zacarias, da linhagem de Abias, estava a serviço no santo lugar, oferecendo incenso. Sua esposa, Isabel, também era justa, mas ambos carregavam o peso de uma tristeza profunda. Não tinham filhos e já eram avançados em idade. Era uma mancha na sociedade da época, mas Deus tinha um plano maior para eles. Enquanto Zacarias cumpria seu ofício, uma visão o assaltou. À direita do altar do incenso, apareceu-lhe um anjo do Senhor. Era Gabriel, o mesmo anjo que séculos antes havia revelado a Daniel os tempos messiânicos. Zacarias ficou perturbado e o temor o invadiu. Mas Gabriel o tranquilizou. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de João. O anjo continuou revelando a grandeza desse filho. Será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Zacarias, em sua incredulidade humana, questionou: Como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher é avançada em dias. Por sua dúvida, Gabriel o silenciou. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Zacarias saiu do templo mudo, um sinal visível da intervenção divina. 6 meses depois, o mesmo anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. A cena é de uma simplicidade sublime, mas de uma profundidade teológica infinita. Gabriel entrou onde ela estava e disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria ficou perturbada com as palavras, ponderando que saudação seria aquela. E o anjo a tranquilizou. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás no teu ventre, e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, em sua pureza e humildade, perguntou: Como se fará isso, pois não conheço o homem? A resposta de Gabriel revela o mistério da encarnação. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Diante de tal mistério, Maria, a nova Eva, pronunciou seu fiat, seu sim incondicional à vontade divina. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no ventre puríssimo da Virgem de Nazaré. Pouco depois, Maria, apressadamente, partiu para a região montanhosa da Judéia,
para a casa de Zacarias e Isabel. Ao entrar e saudar Isabel, algo extraordinário aconteceu. O bebê no ventre de Isabel estremeceu de alegria. Cheia do Espírito Santo, Isabel exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o bebê saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Em resposta, Maria entoou o Magnificat, um hino de louvor e profecia que ecoa as promessas de Deus e sua predileção pelos humildes. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ele depôs os poderosos de seus tronos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses, servindo-a, e depois voltou para casa. Chegou o tempo de Isabel dar à luz, e ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes se alegraram com ela. No 8º dia, vieram circuncidar o menino e queriam chamá-lo de Zacarias, como seu pai. Mas Isabel interveio. Não, mas será chamado João. Eles contestaram, pois não havia ninguém na família com esse nome. Então fizeram sinais ao pai. Zacarias pediu uma tábua e escreveu: João é o seu nome. E imediatamente sua boca se abriu e sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. O temor invadiu a todos, e a notícia se espalhou por toda a Judéia. O povo se perguntava: que será, pois, este menino? E Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou no Benedictus, abençoando a Deus por ter visitado e redimido seu povo, e descrevendo João como o profeta do Altíssimo, que iria preparar os caminhos do Senhor e dar a seu povo o conhecimento da salvação. Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto para que se fizesse um recenseamento em todo o mundo. Todos deviam ir à sua própria cidade para se alistar. E assim, José, da casa e família de Davi, subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, que se chama Belém, para se alistar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias para ela dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O Verbo eterno, o Rei dos Reis, nasceu na humildade de um estábulo, cercado por animais, longe do burburinho do mundo. Naquela mesma região, havia pastores nos campos, guardando seus rebanhos à noite. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Tiveram grande temor, mas o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Os pastores, cheios de fervor, foram apressadamente a Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram se maravilharam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. 8 dias depois, o menino foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus, como o anjo havia instruído, o nome que significa Deus salva. 40 dias após o nascimento, Maria e José
levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme a lei de Moisés. No templo havia um homem justo e piedoso chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito lhe revelara que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo e, quando Maria e José trouxeram o menino Jesus, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, entoando-o Nunc Dimittis. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Mas Simeão também profetizou a Maria: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E uma espada traspassará também a tua própria alma. Uma prefiguração da dor que a Mãe de Deus suportaria. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, já muito idosa, que não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações noite e dia. Ela, chegando naquela mesma hora, louvava também ao Senhor e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Após cumprirem tudo segundo a lei do Senhor, Maria e José voltaram para Nazaré. O menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aos 12 anos, Jesus subiu a Jerusalém com seus pais para a festa da Páscoa, como era costume. Ao fim da festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando que ele estivesse na caravana, viajaram um dia inteiro. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém, procurando-o ansiosamente. 3 dias depois o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Maria, sua mãe, perguntou: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E Jesus lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convinha estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam a palavra que lhes dissera. E Jesus desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. A infância e a juventude do Salvador, vividas na humildade e obediência, preparavam-no para a grandiosa missão que se aproximava.